Fala galera, eu vou do Futário com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sei que vocês só vêm pela intro, né? Vocês são pilantra, deixa vocês só vêm aqui pela introdução. O que aqui vocês querem ver? Vocês querem ver a galera iluminada, né? A galera que enxerga coisas que mais ninguém vê e acaba se tornando canônico dentro da série. Os autores assistem o SBS só para pegar ideias e completar a história. Tudo que aparece aqui se torna canônico graças às perguntas de vocês. Daqui que sai que o D significa Deus. O Deus me pegou. Eu vou colocar em português aqui já, vou colocar localizado. Luffy é brasileiro, a galera já vai sacar. Então, aqui que vocês descobrem que o D do One Piece significa Deus, é Monkey Deus Luffy. Inclusive tem o chapéu de palha, saiu daqui também. Tem o Anhalo, tem o Smama. Que mais tem? Tem o seu Canelas, o Shanks Nobre Celestial saiu daqui também. Ó, olha só, vamos lá. Vamos combinar uma coisa aqui. A gente começou com essa ideia aí de chamar o Shanks de Tenryubito, o Shanks Dragão Celestial, e o Oda assistiu e falou, vou colocar mesmo isso aqui, porque eu não tinha pensado numa história de fundo ainda pro Shanks. Então é tudo que sai daqui, meu amigo. Se aparece aqui, se torna realidade. Quer mandar sua pergunta para aparecer aqui no vídeo? Clica no link, deixa a sua perguntinha aí rapidinho, simples, pronto. Vamos lá, tirar todas essas dúvidas duvidosas. JKL 6538. No final da história, provavelmente deve ter um combate entre Luffy, Barba Negra e o governo mundial, e cada um terá uma arma ancestral. Qual arma o Luffy terá? Poseidon ou Pluton? E como Barba Negra conseguirá a sua arma? Excelente pergunta. Eu acredito que Poseidon vai estar com Luffy por conta do mural. A gente tem lá a cena do mural e Poseidon está do lado de Nika, Joy Boy, tá? Então eu acho que o mural ele é o passado, mas vai refletir o que vai acontecer no futuro. Então Barba Negra muito possivelmente vai conseguir Pluton, o que assim, para mim é 99% de certeza, é ter as plantas de contenção para caso a arma caísse em mãos erradas. Então assim, já tem as plantas, elas vão acabar sendo utilizadas para neutralizar a arma que vai estar de posse do Barba Negra. E lembra, o Caribou, ele sabe dessas duas armas ancestrais, tanto de Pluton quanto de Poseidon. Então, em tese, Poseidon é mais fácil para o Barba Negra pegar, mas estamos falando aqui do Barba Negra, né? O herdeiro do mundo. Tenho certeza que ele vai conseguir roubar isso lá do país de Wano, e o que vai até levar Momonosuke e Yamato a irem para o mar participar da grande guerra final, talvez reaver Pluton para eles, talvez em busca de vingança pela destruição do seu país, mas eu tenho certeza que o Barba Negra vai estar de posse de Pluton, enquanto o Luffy vai estar com Poseidon, onde a gente vai poder ver todo o apogeu de força das armas ancestrais. Lloyd Ninja Verde, lendo os últimos capítulos, ele lembrou de uma frase: aqueles que não se lembram do passado tendem a repetir ele. Senti que a ambição do Barba Negra vai levar ele a achar que pode acabar vencendo Imu, e acredito que ele possa até ferir, né, se tiver a chance, mas acabará igual ao seu pai Rox. Ele se tornaria um demônio no Dome Reverse e se tornaria um dos vilões da obra. Eu acho que o Barba Negra tá estranho aqui agora, né, porque a gente fica na grande questão, o Imu-sama vai ser o inimigo final ou vai ser o próprio Barba Negra? Eu sempre acreditei que o Imu seria o vilão final por conta do governo mundial e coisas ligadas diretamente ao século perdido, mas convenhamos que o Barba Negra ele tem uma construção tão incrível, tão longeva dentro dessa série, que não tem como ele ser um personagem que o Luffy só vai derrotar para se tornar rei dos piratas, porque a ambição do Barba Negra envolve diretamente Imu. Então, eu acredito que pode ter um tipo de aliança, inclusive, do Barba Negra e do Luffy, por mais estranho que isso possa parecer. Tem umas questões que levantam, né? Pô, o cara matou o irmão dele. Mas pode ser aquele tipo de aliança não feita através do diálogo. Os dois só param para lutar contra o mal maior. Eles lutam contra Imu-sama, tá? Conseguem vencer. Aí você tem David Jones e Joy Boy voltando nos tempos atuais, que são o terror de Imu-sama. Só que o Barba Negra de alguma forma absorve esse poder de Imu, do demônio primordial, e aí se torna o boss final de toda a série. Eu acredito que vai para esse tipo de caminho aí, tá? Muito possivelmente tem chances do Barba Negra ser o vilão final da série, com toda certeza. Vai ter um clash de Joy Boy e David Jones para decidir quem vai comandar o mundo com o tesouro One Piece. Cauã Muniz, o Sop tem potencial para se tornar o quarto mais forte da tripulação pelo fato que o pai dele é alguém poderoso e ele vai superá-lo, fora o possível haki do rei.
Eu acredito nisso, o Usopp ele tem um baita de um potencial, tá? Eu acho que ele vai ter Haki do Rei, ele vai ter visão do futuro do nível do Yasop, só que falta um desenvolvimento no caráter do Usopp. Ele tem que abandonar a parte medrosa dele. E eu sei que isso é um gag, isso é uma piada do personagem. Desassociar isso pro Oda é tão difícil quanto fazer o Sanji não ser mais mulherengo. Então até o final da trama, ou muito próximo dela, o Usopp ele vai continuar sendo esse personagem medroso, o que, convenhamos, acaba sendo muito ruim, porque a gente quer ver uma evolução do Usopp, né? Todo mundo quer ver o Usopp ficando forte, usando o Haki do Rei, só que pro Oda é um pouco difícil desassociar, eu entendo ele como autor, você tirar essa parte engraçada, só que assim, a gente já tá nos momentos finais aí de que a tripulação é uma tripulação Yonkou, tem que ter Haki, pelo menos de armamento, a galera não usa, o Usopp não usa muito a Haki de visão, tem o grande problema também do One Piece, quando a gente fala dessa série, que é a quantidade de personagens. O Oda, ele não foca em batalha, o One Piece nunca foi um Battle Shonen, eu nem gosto de chamar de Battle Shonen, eu gosto de chamar de Plot Shonen, né, porque tem muito mais coisa por trás disso, tem tantos plots, mistérios, e as batalhas elas sempre foram secundárias, né, o Oda, em composição de lutas, eu sou sincero, ele não é tão bom assim na parte de escrita, beleza? Não que seja ruim, pô, é divertido, entretém, e tem tantas coisas boas que acabam dando essa equilibrada. Mas quando ele foca para fazer isso, geralmente ele acaba pegando os três principais, o Sanji, o Zoro e o Luffy, que acabam entrando como os lutadores oficiais do bando, enquanto os outros estão em partes de desenvolvimento. Mas vai ter que ter uma luta contra a tripulação do Barba Negra. E aí eu acho que o Oda ele deveria sim gastar um tempinho a mais para fazer cada um desses personagens lutando, tendo um capítulo inteiro de luta. Como teve um ano, não que foi ruim, tá? Foi, inclusive todo mundo lutou, fazia tempo que a gente não via eles lutando, mas acho que dá para melhorar e colocar eles realmente trazendo a aura que a gente quer de um Yasop, de um Ben Beckman, de um Lucky Who, que a gente nem viu lutar, mas sabemos que são fortes pra caramba. Os chapéus de palha a gente não consegue ter essa sensação. Eu acho que falta isso, a aura, o farm de aura pros chapéus de palha pra gente falar, não, agora os bichos tão brabo, véio, agora tão forte, não é verdade? Renan Santana, David Jones, o herdeiro dos sonhos de Nika. Não é nenhuma pergunta nem nada, mas eu acho interessante você trazer isso aqui porque tem a questão da vontade dos Dave. Tem a vontade dos D e a vontade dos Dave. É a mesma coisa ou será que tem algo a mais? Eu acho que pode ter similaridades, eu acho que podem ser parecidas, mas como ela é concluída acaba sendo diferente. Assim como o Luffy e Barba Negra, que são iguais e opostos ao mesmo tempo, ambos têm sonhos muito parecidos e vão em caminhos diferentes. Barba Negra, potencial de ser o vilão final e ter uma das falas mais icônicas que serve para nossa vida. O sonho dos homens não tem fim. Que tipo de vilão fala uma coisa dessa? Pois é, porque ele é muito parecido com o Luffy, só que os meios para chegar lá são diferentes. Lembre de Jaya, essa torta é muito boa, essa torta é ruim. Essa bebida é boa, essa bebida é ruim. Então o Oda já estava configurando ali que Joy Boy e David Jones vão repetir isso. Talvez Nika tivesse uma contraparte, mas se Nika fosse somente uma divindade, Joy Boy pode ter herdado o seu testamento, mas ter interpretado a sua própria maneira, e isso se tornou a vontade dos Dave. Caio Augusto, eu acho que as frutas que o Zebek falou, as duas para derrotarem Musamasa são a da escuridão e a de Nika. Porém o fato de ser Arlong quem deve comer, deve ser de fato a fruta que está sob proteção a ser passada de geração em geração em Elbaf. Essa fruta seria a fruta de Nika. Porém ela foi elevada e a história conhecemos. Aqui entra a questão, Loki não possui fruta. Loki se responsabilizou pela morte do pai, dos guardas e do sumiço da Akuma no Mi, dizendo que comeu ela, porém ela foi levada, uma vez que pensávamos que seu poder tinha algo a ver com sua visão, mas seus olhos são somente estética. Logo Loki não possui fruta, apenas acabou recebendo a culpa. Eu gosto disso, né, porque no momento que o Arlong está sendo morto e você vê lá na sala de tesouros que tem uma sombra roubando a fruta, é bem no momento que o Loki chega e tem o Arlong. Então as pessoas podem depois fazer uma contabilização do que aconteceu de fato no Kasai e falou, pô, a fruta lendária de Elbaf desapareceu e só pode ser o Loki, porque o Loki faz tudo de mal acontecer nessa vila, e o Loki acaba abraçando isso. Ele chegou no momento que ele falou, eu faço mesmo, vou destruir o mundo, eu sou o que vocês quiserem, eu sou o portador do caos. Então eu concordo com isso, tem uma possibilidade muito grande dele não ter fruta, né, e só está enganando a gente e ele está recebendo essa parte da culpa. Eu acredito que sim, a fruta lendária é a fruta de Nika, que está com o Luffy, que foi roubada, que estava com a Cipi, que o Shanks pegou, o Shanks sabe muita informação. E o potencial dessa fruta sendo usado com o Arlong, como o Rox diz, que aumentaria muito, extraria todo o poder do gigante, pô, faz sentido. Imagina um gigante com a fruta de Nika desperta, né? E a gente tem poucos gigantes com fruta. É um debate muito antigo, que é mais antigo aqui no canal,
já trouxe, inclusive, algumas teorias que, assim, hoje em dia não sei se funciona muito bem, mas que eram divertidas pra caramba de você pensar o que um gigante faria com a Ope no Mi. Tem umas teorias bem antigas que a Red Line talvez foram compostas por gigantes usando a Ope no Mi, cara. Qual o tamanho do room de um gigante? Qual a escala disso? Lembra do Aerudin falando, né? Imagina um gigante com a fruta do fogo. Vira um sol, de fato, um gigante com uma fruta. Imagina um gigante então com a fruta da Nika. É todo o potencial. E a gente tem aquela ideia, o conceito de que Nico original, a divindade, possa ser um gigante. O chapéu de palha de Mary Joyce, os gigantes adorando. Então faz sentido que a fruta teria o potencial máximo nas mãos de um gigante, né? Ó, o Duruda mandou uma aqui. Eu gosto muito dos meus vídeos e quer saber sobre Hunter x Hunter. Sendo realista, você acha que veremos o final da série nas mãos do Togashi? Tenho medo por Berserk, que aliás conheceu pelos meus vídeos. Olha, o Togashi ele tá trabalhando, ele tá fazendo, ele tem rascunhos já feitos, ou pelo menos storyboards, até o capítulo 350. Já tem até o 320 feito, já tá pra sair, provavelmente começo do ano que vem a gente vai ter uma leva de 10 capítulos. E ele tá disposto a terminar, tá? Mas você sente um pouco de tristeza na voz quando ele revela possíveis finais caso ele venha a morrer. Porque, querendo ou não, os mangakas eles ficam sensibilizados quando um companheiro acaba falecendo. O Kentaro Miura de Berserk morreu jovem, né? Com 50 e poucos anos. O Togashi tá mais ou menos nessa faixa e é bem desgastante para eles. Então é muito triste você ver ele falando, vou deixar uns finais aqui pra galera se agarrar ao que ele mais gosta, 4 finais, caso eu não consiga terminar. Então, de coração, eu torço que o Togashi ele consiga ter saúde e disponibilidade, pique, vontade para fazer a série dele. 4 anos de hiato que ele teve nesse último ponto aqui, não é porque ele estava com dor nas costas. Eu tenho dor nas costas também, tenho protusão na lombar, tenho um monte de... tô todo lascado. Mas não consigo ficar 4 anos sem trabalhar, convenhamos. Eu sei que vocês também têm umas dores aí, não faz. Por que o Togashi ficou 4 anos parado? Porque tava sem tesão na série. É normal. Então o autor ele tem que estar engajado ali para continuar, né? O Togashi não precisa, cara, tá trilionário, jogando um Dragon Quest lá suavão, vai ficar lá sentindo dor para fazer, né? Porque quando ele faz, realmente, ele acaba sentindo dor. Não quer trazer artista para ajudar nem nada, ele quer entregar para os fãs algo feito inteiramente por ele. Isso é muito bonito, né? Da parte do artista. Então, de coração, eu espero que no ritmo dele ele consiga concluir a série. Eu lembro de ver uma entrevista há muito tempo que Hunter x Hunter teria, após o arco da presidência, teria mais uns 3 arcos, mais ou menos. Então, assim, o arco da sucessão é enorme, é muito grande. E aí tem o Continente Escuro, que eu acho que deve ser um puta de um arco. Tem potencial para ser muito grande mesmo, né? Um arco do Continente Escuro. E assim, eu espero que o Togashi consiga fazer no Continente Escuro o que ele não conseguiu fazer no Makai, do Yu Hakusho. Porque quando ele chegou lá no Torneio das Trevas do Makai, foi onde ele abandonou. Ele falou, cara, não dá pra mim continuar, vou fazer de qualquer jeito rápido aqui. E posteriormente ele lançou uma carta pedindo desculpas. Então assim, a história do Togashi, ela é muito agridoce, né? Ela é bonita, mas também é triste, assim, porque, cara, mangaka sofre. Na época dele lá, era a pauleira. Poucos mangakas, inclusive, como Eiichiro Oda, né? Que consegue trabalhar semanalmente, dormir 3, 4 horas. Mas também tá cansando já. Dá pra ver que o Oda já tá entrando no modo ali de diminuindo o ritmo, lançamentos. É muito extenuante, tá? Vamos ver o final de Hunter x Hunter? Claro, vamos ser otimistas. Vamos ver o final de Hunter x Hunter sim, com toda certeza. Mito Cabral mandou aqui, hein? Será que o Aokiji e o Barba Negra são tão parecidos por serem primos? E o Aokiji é um Dave também? Lembrando que o Aokiji ele tem uma história ali com o Garp. Ele já mostrou uma parte do flashback. Mas será que foi o Garp que adotou ele por saber que ele era um remanescente dos Dave? O Garp ele gosta de adotar uma galera peso pesado. Adotou o Luffy, adotou o Ace... adotou o Aokiji também como parte do primeiro aprendiz dele. Poderiam ser primos? Eu acho, assim, a possibilidade existe, mas se você for parar pra pensar, o Barba Negra pré-time skip é a cara do Usopp, né? É muito parecido. Então eu acho que isso diminui muito o mundo de One Piece, de você colocar o Teach e o Aokiji como primos. É uma possibilidade real? Claro que é. A Queen e o Zoro viraram primos, né? E a gente vai falar o quê? Mas já estavam ali na ilha, pertinhos um do outro, Shimotsuki tinha conexão. Então assim, de repente o Oda pode acabar colocando, quando for explicar o que o Aokiji de fato quer, qual justiça que ele está buscando, por que ele se filtrou no bando do Barba Negra, tentar mudar um pouco o conceito dele, um parente de sangue do clã Dave, tá? Então não dá pra descartar. Eu particularmente acho que assim, sou um pouco indiferente quanto a isso, porque não adicionaria tantos laços, não é um personagem de foco central da trama, eu acho que o Oda não precisaria fazer isso. Mas se fizer também, legal, por que não? Kinoxi, acho que Mu não é um mundo literal, nem um robô tipo Skynet. No mangá, ele tem um hobby, jardim, borboletas e ódio bem direcionado, Rocks, Ares, Teach. Então não parece nada neutro. A rapaziada do Reddit
também vê a frase "meu mundo ainda não está completo", mas como um plano de domínio do que criar uma realidade do zero. Resumindo, todo esse Paranauê simula um soberano com rancor e projeto em andamento, não um sistema frio sem emoções movido por algum tipo de ordem. O que você acha disso? Eu acho que é o mais pé no chão, o com maior possibilidade de acontecer, mas a gente é teorista, meu amigo. A gente gosta de falar que mesmo que o Roger não tenha fruta, ele tem fruta e solta laser da bunda. Gosto de teoria, né? Mas é besta. Eu concordo com você, tá? Pode ser realmente uma parte de rancor, pode ser algo direcionado, pode ser uma composição de mundo que ele enxerga da forma diferente do Reino Antigo. Eu acho que está muito atrelado ao que o Reino Antigo estava fazendo para Imu-sama ter iniciado, né, essa composição da coalizão dos 20 reinos, inclusive ter ficado como um soberano no trono do centro do mundo. Por que ele é imortal? Por que ele está ali ainda? Por que ele se esconde? São muitas perguntas que a gente tem relacionadas a Imu, tá bom? Mas eu concordo com você, eu acho que é mais pé no chão, porque por mais que a gente goste de teoria, quanto mais você, sei lá, conecta ponto e tal, às vezes o Oda vai pro caminho mais simples e mais óbvio, né? Pô, ele realmente é um Nei, ele não tem demônio, ele não tem poder primordial, não tem nada, às vezes ele tem uma fruta. Tem uma Akuma no Mi, realmente é imortal, o cara só tinha a ganância de se tornar o rei do mundo, conseguiu, é imortal, mas hoje é solitário, talvez tenha algum tipo de maldição. Então pode ser uma coisa mais pé no chão, tá? Sempre é bom ir para esse caminho, obviamente, e tem, sei lá, uns 90% de chance de fato ser isso, que o mundo que ele quer compor é realmente um mundo de controle do jeito que ele já está, mantendo o status quo. Resta só saber o que é a cerejinha do bolo que ele precisa. Eu acho curioso trazer a parte da fala dele, de quando ele usa o Dome Reverse, dos gigantes demoníacos, ele falando que aquelas são as formas como deveriam ser, como se fossem as formas reais. Então talvez tenha algo a mais, tá? Até para compor um vilão final. Quanto mais, melhor. Quanto mais coisas malucas acontecendo, um alinhamento planetário, a subida do mar, melhor. Porque só manter o status quo, eu acho que não funciona tão bem narrativamente para um vilão final. Mas, por que não? Dá para acreditar nisso com toda certeza, tá bom? Pode ser sim que o meu mundo é apenas um plano que ele tem para se tornar um tirano eternamente. É isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você chegou até aqui, um salve especial para você. Depois desse salve, você deixa o like e deixa sua pergunta pro próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!